Saúde a todos com a paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo 119. Nós iremos fazer uma leitura a partir do 123 até o 130. Salmos 119, os versos 153 até o de número 160. Tá bom? Vou fazer a minha leitura aqui na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, que nos diz assim o texto bíblico. Ó Deus, olha para o meu sofrimento e socorre-me, pois não tenho desprezado a tua lei. Defende a minha causa e livra-me dos meus inimigos. Conserva-me vivo, como prometestes. Os maus não serão salvos dos seus sofrimentos, porque eles não se importam com a tua lei. Como é grande a tua compaixão, ó Senhor, conserva-me vivo, de acordo com a tua justa vontade. Tenho muitos inimigos e perseguidores, porém não deixo de obedecer aos teus mandamentos. Quando olho para aqueles traidores, sinto nojo, porque eles não obedecem à tua lei. Vê como amo os teus ensinamentos, ó Senhor. Conserva-me vivo por causa do teu amor. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Os teus mandamentos são justos e duram para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos recapitular aí. Na aula passada nós falamos do capítulo 16 e do capítulo 17, em que Jó acusa os seus amigos de falta de compaixão e misericórdia, né? Então agora ele toma a sua voz no discurso, né? Naquelas réplicas. E aí nós vimos agora ele rebatendo aí os seus amigos, né, dado ao momento que ele vivia, a situação delicada que ele vivia, seus amigos, né, entre aspas, né, agora, desses amigos, falta então essa compaixão, essa misericórdia que ele esperava que os amigos deles pudessem expressar, pudessem compartilhar com ele dessa aspecto sensível no momento que ele estava vivendo, né? Então nós estamos naquela parte 2, né? Caminhando aí praticamente na metade, onde nós temos então os diálogos aí de Jó. Então agora no capítulo 18, nós vamos falar então Bildade acusando Jó de presunção e impaciência, né? Então nos versículos 1 a 3, o que nós vemos agora, né? Então quando o Bildade está questionando o motivo que ele e os demais amigos de Jó, eles estão sendo tratados como animais, tá? Então, aparentemente, quando nós comparamos lá o capítulo 12, né, os versículos 7 e 9, que nos diz assim, né? Na Bíblia normal, vou ler agora. Na Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Mas pergunto agora às alimarias, e cada uma delas tu ensinarão, e as aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entendes por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? Quem está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana? Né? Acabei lendo até mais aqui, era só até o 9. Tá? Mas aí nós vemos eles
falando, né, das aves, falando dos peixes. Então, dá a entender que agora, quando Bildad ele pega a palavra, ele traz esse discurso, traz à memória esse discurso de Jó, né? E talvez até imaginando um tom mais agressivo, né? Falando que, questionando agora por que então usou esse tipo de comparação, por que eles foram, né, tratados como animais. Então isso é uma réplica, vamos falar assim, em relação ao discurso de Jó, lá no capítulo 12, que nós acabamos de ler. No versículo 4 nós vemos essa expressão, né? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira. Tá? Essa provavelmente é uma frase, né? Um comentário da parte ali de Bildad em resposta a Jó, quando ele fez o discurso dele lá no capítulo 16, no versículo 13, tá? Em que lá naquela ocasião ele fala que flechas, versículo 13, ele fala: cercam-me os seus flecheiros, atravessam-me os rins e não me poupa, o meu fel derrama pela terra. Tá? Então, aqui quando ele faz essa referência, ó, tu que despedaça a tua alma na tua ira, ele provável que ele está fazendo essa referência à argumentação de Jó, quando ele fala que as flechas atingiriam eles, né, que seriam as flechas da ira divina. Tá? Então aí Bildad agora ele faz essa referência aí. Tá? Nos versículos 5 a 10, nós vemos agora falando sobre rede, armadilha, tá? Tem esses elementos aí em comum. Tá? Esses termos eles são utilizados, tá? Para salientar o que estava preparado para aqueles não justos, aqueles perversos, tá? Que seriam apanhados por Deus. Tá? A gente vê muito forte nesse livro o embate, tá? Do justo versus o injusto, né? O ímpio, enfim. Tá? Então, o que nós vemos nesse embate no livro? Tá? Não, você está sofrendo é porque você não é justo. Deus tá o Todo-Poderoso, ele está agora sentenciando, você está sofrendo as consequências. Né? Então, um embate muito forte no livro de Jó, nós vemos nessa figura. Enquanto Jó ele fala, eu estou sofrendo porque Deus permitiu e eu não tenho pecado. Né? Então, nós vemos esse contrapeso, essa balança, né? O justo, o injusto, muito forte no livro. Tá? E aí, nesses versículos 5 e 10, nós vemos esses elementos, tá? Ele citando que, por exemplo, a luz dos ímpios ela se apagará, né? Ali o candeeiro, né? Isso aqui é muito comum quando eu viajava para o Nordeste, que não tinha energia elétrica igual nós temos hoje, tá? Era na base desse utensílio aqui, era um candeeiro, né? Que o pessoal colocava o querosene, se eu não me engano, tá? E aqui ficava saindo a fumaça iluminando o ambiente, tá? Bastante interessante, né? Um negócio bem rústico mesmo, tá? Então ele cita esses elementos, né? Ele fala que a luz dos ímpios ela se apagará, a luz, né? Escurecerá nas suas tendas, a lâmpada sobre eles vai se apagar. Então ele usa esses elementos, né?
da claridade, vamos falar assim, da provisão da luz, né, que seria ali, elas, então não teria mais a luz, vai se apagar, pegando o exemplo do candeeiro, né, o querosene ali do candeeiro iria se acabar e não ia ter a lâmpada ali mais para a chama, né, para iluminar o ambiente, tá? Então, a ideia desse versículo é justamente isso, é ressaltar, então, esses perigos que rodeariam os injustos, tá? Nos versículos 11 e 14, nos fala sobre o primogênito da morte, tá? Então, Bildade agora, ele atribui a doença de Jó, tá? Vinculada a um demônio das pragas e das doenças, tá? Rei dos terrores, tá? Nós vemos aqui a morte, ela personificada, tá? Ela ganhando ganhando, como que eu posso falar, uma qualificação, uma personificação de uma pessoa na figura de um rei, né? O rei dos terrores, tá? E aí nós podemos associar, podemos ter em mente que isso aí é uma referência ao inimigo, tá? Então, nos versículos 11 e 14 aí, nós vemos essa comparação aí de Bildade atribuir, então, a doença vinculada ao demônio, e aí nós vemos o rei dos terrores, a morte personificada como um rei. Nos versículos 15 a 19, Bildade, ele fala agora das raízes, tá? Secas ou murchas, tá? E esse discurso dele agora, ele vai numa contramão, né? Vamos imaginar aqui vamos fazer aqui, ó, né? Então vamos imaginar né? Que quando nós vemos lá no capítulo 14, tá? Então nós vemos Jó, né? naquele versículo que nos chama muita atenção, muito conhecido nosso, tá? Em que ele fala que, até reproduzir aqui, ó, pois para uma árvore a esperança, mesmo que ela seja cortada, que volta a brotar, os seus brotos não deixam de existir, ainda que a sua raiz apodreça na terra e o seu tronco morra no pó, ela brotará aos cheiros das águas e lançará ramos como uma planta nova. Tá? Então ele fala ali que mesmo no tronco ali foi arrancada, mas ela poderia nascer ali, ter uma nova história. Tá? Então é um versículo muito, muito bonito, muito profundo, que nós vemos no discurso lá no capítulo 14, quando Jó ele comenta ali sobre a brevidade da vida, tá? E aí ele cita então essa referência. Agora aqui nos versículos 15 e 19, quando nós estamos vendo agora esse discurso de Bildade, né, acusando ali Jó de presunção, impaciência, nós vemos agora ele indo na contramão dessa fala, né,
ilustre, né, uma fala muito bonita aqui de Jó, quando nós estudamos o capítulo 14, tá? Então, ele... O que ele fala, né? Como que é essa contramão que ele fala? Tá? Ele fala que, no versículo 16, tá? Por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortadas os seus ramos. A sua memória perecerá na terra e pelas praças não terá nome, tá? Então aí ele cita que cortou, ó, tirou, esquece, tá? Então ele vai na contramão ali do argumento de Jó. Então ele tenta, né? A ideia aqui é que cada um dessas desses discursos de cada um, eles tentam a refutar, a desfazer, a colocar em dúvida a palavra do outro. Tá? Então, Bildad agora, nas suas argumentações, ele está indo contra o discurso de Jó. Tá? Então, a ideia é que o quê? Que aquilo que Jó falou, ele tenta descaracterizar, tá? Para que não fique aquela palavra em evidência, aquela palavra ganhe-se, como que eu posso falar, ganha destaque, ganhe atenção, ganhe notariedade, tá? Então a ideia é essa, que agora ele venha a rebater esses argumentos aí de Jó em relação à árvore, tá? A raiz. Em resumo, qual que era a visão de Bildad? Que não havia esperança para a descendência de Jó, tá? Deus apagaria a memória dele da face da terra, tá? Como começou, tá? Mas como que você... Né? De vez em quando a gente está num discurso, num embate, né? Não briga, né? Num embate com alguém, né? Não, mas como que você me prova isso? Tá? Então, qual que é essa justificativa, esse motivo que Bildad defendia essa visão dele? Tá? Deus deu a cabo dos seus descendentes. Então, a história lá no comecinho de Jó começa os animais, os servos e vamos falar assim, nesse bolo todo, tá? Os filhos deles, tá? E aí, o que a tradição da época remete sobre essa questão de Jó, né? Vamos falar assim, a eliminação dos descendentes era uma evidência, tá? Se acreditava, se tinha como um parâmetro que era um sinal de maldição divina, tá? Então, ter os filhos mortos, eliminados, era um sinal da maldição divina. Então, agora, Bildad, né, vamos falar assim, ele usa esses acontecimentos, ele liga esses pontos para defender a ideia dele, que olha, não, sua descendência, ela igual a gente leu aqui no versículo 16, né? Secarão as suas raízes e serão cortados os seus ramos, tá? A sua memória perecerá na terra e pelas praças não terá o seu nome, tá? Então, a continuidade do legado, ele evidentemente estava ali na descendência, tá? Então, né, quando a gente tá vários personagens, quando a gente vê, né, a descendência ali, então a gente vê, né, Abraão que gerou Isaac, né? Então a gente vê que a continuidade da história, né, se deu aqui pelo filho, né, que manteve esse nome vivo aqui, né? Então, se isso aqui não tivesse, né,
evidentemente isso aqui também morreria, né? Morreria esse legado, tá? Então, é essa a ideia. Então, quando o descendente ele é eliminado, então a maldição divina, para que não houvesse então ali a continuidade da história daquela família, daquele nome, então que a gente estava falando. Então aqui Bildad ele usa essa argumentação aqui para que a história, o legado de Jó, então ele se findaria, tá? Então insensível, né? Porque ele usa como argumento como exemplo as perdas que Jó teve, tá? E aí material, né? A gente sempre vê essa expressão, né? Perde um carro, alguma coisa, fala, não, mas isso aí a gente vai atrás, o importante é a vida. Isso a gente não consegue, tá? E a mesma coisa aqui, né? Falar das perdas, mas quando incluiu os filhos, digamos que era algo irreparável. Então, nesse resumo aí, o Bildad, tá? Ele usa a palavra perverso, tá? Que no hebraico ali tá como injusto, tá? Então, qual que é que linha que Bildad está defendendo, tá? Que trazendo para uma linguagem popular, né? Esse discurso seu, Jó, que Deus te entregou à mão do ímpio e você não tem culpa no cartório, é balela, tá? Então é essa ideia que Bildad quer impor, tá? Que Jó não está na categoria de justo, né? Os acontecimentos, como as coisas estão acontecendo, as evidências que nós temos mostra a figura de um Jó que não é justo, tá? Tá na categoria do injusto, tá? Então ele faz todo esse discurso que nós, né, aqui no capítulo 18, dos versículos 5 ao 20, como se fosse, né, vamos pensar agora num tribunal, numa peça de um processo aqui, então que ele vai listando, tá, tal coisa, tal, diante de tudo isso, né, de todas essas evidências que eu apresentei, fica claro que Jó é culpado, tá? E aí dando aquele conclusão, aquele em suma, tá? De tudo que eu tô falando, isso vamos simular, né, que a gente tá repetindo, né, estamos se colocando no lugar de Bildad. É como se ele falasse, resumindo, né, a gente geralmente quando a gente tá conversando, dado um assunto, a gente usa esse exemplo, né? Fala, ó, então, resumindo, Jó, ele tem duas caras, ele age com perversidade, tá? Então você fala, não, essa figura de um homem justo, homem bom, homem reto, balela. Por trás dessa carinha aqui, tem essa aqui de um homem perverso. Então esse jeitão aí de Jó, né? Todos esses títulos aí, essa qualificação que se tem por ele é uma máscara, tá? É isso que em resumo, se a gente pegar esses versículos de 5 a 20 aí do capítulo 18, é essa mensagem que Bildad quer passar, tá? No capítulo 19, nós vemos Jó agora se queixando da obstinação e dureza
dos seus amigos, tá? Eu acho que aqui é 2, acho que aqui faltou um númerozinho. Tá. No próximo slide a gente vê certinho se até o 2 ou é mais, tá? No próximo slide a gente vê certinho. Então é como se Jó ele falasse o seguinte, né? Ele usa essa fala aqui: até quando entristecereis a minha alma? Que isso aqui é a frase lá no versículo 2. Tá? É como se Jó estivesse falando. Essa figurinha aqui é muito interessante, né? Representa bem isso aí. É como se Jó chegasse e estivesse falando: eu estou com a minha bateria esgotada. Né? Porque ao longo desses capítulos, né, o que mais a gente está vendo é o quê? Um discurso de Jó. E aí, o discurso dos 3 amigos de Jó. Atacando Jó. E aí depois nós vemos o discurso de Jó refutando esses argumentos. E aí depois o que nós vemos? A parte que nós estamos agora. E nós vamos, nos próximos capítulos, ver novamente Bildade, Jofar, e ele faz novamente atacando a Jó. Tá? E aí então Jó agora ele usa essa frase para falar justamente isso, que tá essa figurinha aí. Falou, gente, eu tô com as minhas energias no limite, né? Da maneira que vocês me entristecem, da maneira que vocês me acusam, né? Na maneira como que vocês tratam a minha causa. Tá? Então, de fato, até o versículo 2 lá, tá? Aqui, então, nesse slide aqui, nós vamos tratar os versículos 3 ao 8, tá? Então, o que os amigos de Jó, eles usam, então, que agora a palavra vergonha, tá? Novamente, vinculada à doença dele, o estado que ele estava, tá? Novamente, para argumentar, para como uma evidência que Jó estava em pecado, tá? Então a gente logo no comecinho ali, no comecinho dos estudos de Jó, nós vimos muito de como era a teologia, o entendimento, né, da teologia ali que os amigos de Jó defendiam, tá? Que o justo, ele não sofre. Quem sofre é o injusto. Então, se você está sofrendo, é a lei da semeadura, é consequência do seu pecado, tá? Então agora, mais uma vez, eles usam palavras, usam qualificações para que atestar que Jó era um pecador, tá? Deus é que me transformou, tá? Qual que é a ideia aqui desse versículo aqui? Qual que é a ideia dessa frase aí pela parte de Jó, tá? Jó, né, novamente, então só relembrando agora que a gente está então naquela parte aqui do capítulo 19, Jó refutando, tá, as falas de Bildade do capítulo anterior, tá? Então o que Jó ele usa aqui como argumentação, tá? Que Deus, tá? Vamos falar assim, por engano, né? Talvez sendo um pouco mais abrangente, não sei o motivo, tá?
mas fato é que Deus me transformou num animal selvagem, um criminoso, tá? E aí ele fala, com a sua rede me cercou, tá? Então qual que é a ideia que ele usa aqui, o que eu coloquei aqui, essa metáfora de um caçador divino, tá? Lembra muito, aqui em São Paulo tem, mas a gente acaba vendo mais em televisão, em operações no Rio, tá? Aquelas barricadas que são colocadas, né, vamos falar assim, por traficantes, pela milícia, enfim, impedindo, tá, a passagem ali dos carros, enfim, de policiais adentrar numa determinada zona, né? Seja uma comunidade, um, um bairro específico, tá? Um perímetro, tá? Então é essa que a ideia aqui que Jó fala, né? Que ele o quê? Entrincheirou o seu caminho, né? Então colocou ali barreiras, tá? E ali então quem atormentava agora ele era o inimigo, tá? Então essa ideia ali que Jó usa nesses versículos como uma metáfora para Deus na figura de um caçador, tá? Vou atrás desse cidadão, quero esse cidadão. Ah, não, mas tem não, eu quero esse, tá? Então aqui Jó, vamos falar assim, não entendia, né? Não compreendia, não sabia todos os detalhes, vamos falar assim, do plano espiritual, né? De como as coisas estavam acontecendo. Tá? Então ele achava que Deus estava punindo ele. E a gente viu que na verdade não. Ele estava sendo utilizado como uma prova viva de que ele não negaria o nome do Senhor. Então quem estava ali atacando, vamos falar assim, apurrinhando Jó, né, com doenças, enfim, perdas, era o inimigo. Tá? Então Jó, não tendo esse conhecimento, em muitas das suas argumentações, ele se dirige à sua... a sua... como que eu posso falar? O seu discurso, ao causador, a figura de Deus e não do inimigo. Porque ele não tinha essa visão que o inimigo que poderia estar atacando ele com permissão divina. Então ele fica nessa linha aí, muitas vezes questionando Deus. Por quê? Mas por que o Senhor está fazendo isso comigo? Tá? Dos versículos 9 e 10, que Jó faz uma comparação? Tá? Ele faz a comparação à posição privilegiada que ele tinha, tá? Que quando, né, não vamos adiantar, mas se vocês quiserem, não sei se vocês como estão com a leitura aí, mas quando a gente for estudar lá no capítulo 29, nós vamos ver, né, que Jó ele tinha uma posição considerável, tá? Então o capítulo 29, ele vai nos deixar claro disso aí, da posição privilegiada de Jó tinha no contexto ali onde ele vivia, tá? Como se fosse um juiz, um conselheiro. E agora, o que ele fala? Tá? Aqui eu errei, ó. Teve a sua coroa, tá? O que ele fala? Que é como alguém, né, a gente vê muito trazer para o nosso sistema político. O que nós vemos? Qual que seria a maior decepção de um governante? É ter os seus direitos cassados políticos, tá? Então vamos imaginar aí mais recentemente aí na nossa história os últimos que a gente lembra assim de cabeça que foram que sofreram um determinado processo, que sofreram uma prisão, né? O governador, o prefeito do Rio, aqui de até da presidência da República, mas mais recentemente aí
depois, né, já fora da presidência, mas nós vimos o ex-presidente Temer em uma ação da polícia sendo levado, mas enfim, vamos imaginar que isso levasse a um determinado processo e tirassem os direitos políticos desses parlamentares, tá? É uma frustração uma perda muito expressiva, tá? Se eles são do ramo político, imagine chegar hoje na nossa política que nós estamos vivendo aqui e for determinado que, por exemplo, assim, olha, o Bolsonaro, ele, dado isso, a justiça determinou que ele tem agora o registro, enfim, os direitos parlamentares dele, enfim, cassados. Então ele não pode mais concorrer a nenhum cargo público. Tá? Um prefeito, governador, senador, nada. Tá? Assim como também ele pode emitir esse parecer para um possível candidato, né, um concorrente dele na próxima eleição, o Haddad. Né? Chegar, vem lá e falar, olha, então a mesma coisa acontece com o Haddad. Não pode concorrer a nenhum. Tá? Teve os seus direitos cassados. Tá? Então, Jó usa essa figura de linguagem como a decepção, né, a perda, né, dessa posição privilegiada que ele tinha. Tá? Já nesses versículos 9 e 10, nós vemos então, né, a gente começou o capítulo 19 com que figurinha? Figurinha de uma bateria, tá? Só com o restinho aqui, ó, a carga da bateria, né? Então, olha, tô no meu limite, tá? E agora, dado esse cenário, dado as coisas, vamos falar assim, não estão caminhando como se espera, a gente só tá vendo, né, o Jó no estado que ele tá, continua, vamos falar assim, né, enfermo, tal, e ainda os ataques dos seus amigos, tá? Então aquela esperança que nós vimos lá no capítulo 14, né, da esperança da árvore, tá? Agora a gente vê essa esperança, ela indo, ela se esvaindo, tá? Que lá atrás, né, poderia renascer a árvore, né, uma nova árvore do seu tronco, enfim, agora aqui já nos versículos 9 e 10, já tratado aqui como a arrancada mesmo, tá? Então aquela esperança lá que tem lá atrás, aquela figura, aqui ela já começa a perder essa ênfase, a gente já começa a mostrar vamos falar assim, esse desgaste que Jó vem enfrentando ao longo desse tempo, né? Não conseguimos, talvez num estudo mais apurado aqui, a gente precisar um intervalo de tempo entre um capítulo ou outro, né? Pode ser que tenha levado anos, né? Alguns meses, né? Quando a gente está lendo aqui a Bíblia, a gente pula de um capítulo para o outro, mas ali dentro pode estar, quando a gente coloca numa linha do tempo, tá? A gente pode estar falando aí de um intervalo considerável de tempo, tá? Mas enfim, a ideia então era essa, tá? Jó, com o andar da carruagem, tende a fazer essa argumentação aí, né, da esperança dele, que cada vez então agora está sendo tirada, sendo arrancada, né? Quando ele cita essa expressão aqui quando no capítulo 10 aqui, a ideia é justamente essa, que a esperança dele foi
arrancada como uma árvore, né? Arrancada pela raiz. Tá? Nos versículos 11 e 17, tá? Então Jó ele alega ali que a ira de Deus queimou ele como fogo, tá? E aí então ele sai daquela categoria de justo para injusto, né? E aí ele então aqui ele usa o argumento que ele está sendo tratado como um inimigo, tá? Então ele está sendo tirado de uma categoria de justo, colocado no injusto, está sendo tratado em vez de um parceiro, está sendo tratado como um inimigo ali, quando a gente imagina um cenário de guerra, tá? Filisteus, enfim, alguém ali que não é do nosso lado, está contra nós, tá? As desgraças, enfim, que sucedem ali na vida de Jó, ele acaba comparando como se fossem tropas que acamparam em volta da casa dele, tá bom? Reclama, pontua, né? Deixa claro a sua solidão também, tá? Quando ele fala que os seus parentes e amigos então se afastaram dele, tá? Isso acaba sendo algo muito comum, né? Acho que quem já não viu reportagem de pessoas que ganharam fortunas, né? Tinha uma vida boa, tinha uma vida de muitos amigos, tá? Grande parte interesseiros, porque quando a pessoa muda o patamar, muda o seu padrão de vida, ela acaba então perdendo algumas referências, perdendo alguns amigos, tá? Acaba perdendo aí aqueles que outrora se diziam amigos, tá? Mudou de patamar, mudou ali, então eles acabam agora se afastando, tá? Qual que era o estado dele agora? Ele era tratado como estranho, tá? Pelos empregados, era ignorado, ele não era respondido, tá? Então, os amigos se afastaram, Jó, né? Belezinha, não sentia mais isso. Quando passavam perto de Jó, vou passar lá do outro lado que eu vou fingir que nem conheço esse cidadão, tá? E dado todo aquele porte, toda aquela riqueza, toda aquela vida, vamos falar assim, boa, considerável que ele tinha empregados, agora os empregados tratavam ele como estrangeiro, não atentavam para as petições de Jó, né? Vamos na coisa mais simples. Talvez Jó falou, me traz um copo d'água, tô com sede. O empregado fazia vista grossa e não levava para ele, tá? Coisa que outrora lá atrás eles faziam, tá? Filhos do corpo, tá? É uma declaração retórica, tá? Que, né, aqui é interessante a gente novamente colocar e tentar entender esse texto aqui numa linha do tempo, tá? Então, como que ele fala? Então, aqui vamos falar que aconteceu, né? Perdeu filho, perdeu os filhos, tá? Perdeu os filhos. Tá? E agora nós estamos neste momento, tá? Então, vamos falar que o capítulo 19, aqui se passaram, né, um longo intervalo de tempo, e aqui a gente está no capítulo 19. Aqui, tá? Quando a gente pega essa expressão, fala aqui, ó, eu era repugnante, dado, né, Jó falando, dado o meu estado, dado a minha situação, até para os meus próprios filhos, tá? A gente pode entender isso como uma declaração retórica, né? Porque de fato não tinha os filhos aqui, né? Os filhos eles
deixaram de existir lá atrás, naquelas ações que teve, né, vamos falar assim, da permissão divina, né, que perdeu então filhos, perdeu fazendas, tá? E aí então, ele citando os filhos aqui, fica meio estranho nesse sentido, né? Mas a gente pode falar, é um comentário abrangente, ou, né, abrangente aqui, falar, se meus filhos estivessem aqui, também eu seria repugnante para eles. Ou nós podemos ir na linha que a nova tradução da linguagem de hoje, ele então classifica que aqui os filhos, tá? Faz mais sentido quando está falando de irmãos, tá bom? Nos versículos 18 e 19, né, com a pele dos meus dentes, olha aqui, vamos falar assim, né, interessante, né, quando a gente estuda, entra nos detalhes. É provável, né, o meu provável aqui tá reforçado aqui pelo talvez, que Jó estivesse tão debilitado que os seus dentes caíram, tá? Por quê? Por conta dessa expressão que ele usa, né? Com a pele dos meus dentes. É provável então que eles, parte, talvez todos, né, caíram, tá? E aí o que só restou dele o que foi a gengiva intacta, tá? Então, talvez essa seja uma afirmação dele que reforça essa ideia aí que ele teve então várias consequências decorrentes da sua enfermidade, ao tal ponto de ser afetado ali de parte dos seus dentes caírem e ele ficar só na gengiva. Talvez, provável, pela expressão que ele usa aqui nos versículos 18 a 19, tá? Novamente, Jó, ele acreditava, tá, que quem estava tocando ele era Deus, era o divino, tá, era o todo-poderoso, tá? Mas aí a gente já sabe, e mais uma vez, né, lembrando ali lá no versículo, no versículo 1, tá? Que Deus, ele tinha então recusado Satanás estendesse a sua mão contra Jó no sentido de tirar-lhe a vida, né? Ele poderia tocar em tudo, seus bens, né? Seus descendentes ali, enfim, mas não poderia tocar na vida dele. Isso o Senhor não deu permissão, tá? Só que então não era Deus tocando, né? Então essa visão que Jó até então ele não tinha, tá? Não sabia esses detalhes. Nos versículos 23 e 24, olha que interessante, tá? Vamos até ler, vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, tá? No capítulo 19, nos versículos 23 a 24, já no finalzinho ali como já indo para o finalzinho do capítulo, né? Como eu gostaria que as minhas palavras fossem escritas, e que fossem escritas, né? Que fala escritas, publicadas no livro, tá? E olha que interessante, o desejo de Jó, ele se concretizou com o livro escrito com a história dele que leva o seu próprio nome, tá? Bastante interessante aí. Os versículos 25 e 26, ele acaba sendo, né, outro, como que eu posso falar assim, outro versículo chave, assim como a gente viu aquele versículo
da árvore arrancada, ela vai brotar. Vamos falar que é um versículo chave que fica gravado, se torna uma referência para quando nós estamos estudando o livro de Jó, quando a gente fala, cita um versículo chave aí de Jó. E a gente lembra desse versículo, né, da árvore. Qual outro versículo que nós lembramos de Jó? Esse versículo do capítulo 19. Eu sei que o meu Redentor vive e no final se levantará sobre a terra. Né? Então, esse discurso do capítulo 19 de Jó, o versículo 25, né, acaba sendo outro versículo chave que a gente acaba se lembrando quando nós vemos quando nós lembramos ali de toda a história de Jó, né? Na nova tradução da linguagem de hoje, esse versículo diz assim, ó, pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra. Então, um versículo bastante conhecido, aí, bastante como que eu posso falar? Bastante forte, ligado ali com a história de Jó. Nessa aula aqui eu só preciso que vocês, né, que tem um símbolozinho de presente, né? Vocês só me falem aqui, ó. E para contar ponto, né? Não estou fazendo nenhuma pergunta essa aula aqui para facilitar para vocês também. Só falar que o símbolo do aluno de presença está no slide 16. E aí vocês já pontuam presença. Então, Jó ele expressa sua confiança, né, que o Redentor dele era vivo, tá? Redentor, quando nós estudamos lá uma história muito linda, muito bacana, gosto muito da história de Ruth, tá? Que traz nesse contexto jurídico que é aquele resgatador dos direitos da família, né? Então, se você não estudou o livro de Ruth, eu recomendo que você estude. Tem a figura lá de um remidor, de um redentor, né? No contexto jurídico, alguém ali que pode ali garantir, o único que poderia usufruir de um benefício. E muito interessante quando nós estudamos esse livro de Ruth, do remidor, naquele contexto. Mas quando a gente se abstrai e olha para um aspecto espiritual, um aspecto escatológico, nós vemos presente a figura de Jesus Cristo também como um remidor. Tá? Na nossa leitura oficial, nós fizemos justamente no livro de Salmos 119, a partir do versículo 153, tá? Então, relembrando o versículo 154 que nós lemos, defende a minha causa e livra-me dos meus inimigos, conserva-me vivo como prometeste, tá? Então, aqui a figura de um resgatador, de alguém ali que vai defender a sua causa, tá? Então, nesse contexto do livro, né, esse defensor pode ser também, né, associado à figura de um advogado, tá? Qual que era o objetivo de Jó nessa argumentação, tá? Ele desejava, ele queria, né, ele precisava, tá, que alguém defendesse a causa dele junto a Deus, tá bom? Novamente, já falei isso para vocês, quando nós estamos estudando
um livro, tá? Estamos estudando, né? Vamos um exemplo bem claro, né? Acabei citando agora, né? De Ruth, né? Quando a gente vê a história de Ruth, tá? E a gente vai ver a história do remidor, tal. Ah, legal. Vamos entender a questão das tradições da época, né? Muito interessante essa parte, entender a questão da tradição da época. Mas também é importante a gente entender a questão de como isso se aplica, tá? No presente, como que a gente consegue achar uma ligação disso com o Novo Testamento, como que a gente consegue achar isso, uma ligação se aponta para Jesus lá no Novo Testamento, tá? Outro exemplo, a gente está falando do remidor aqui, né? Vamos falar de, né, então, essa figura do remidor, pensando ali no contexto do Novo Testamento, aponta para Jesus Cristo, tá? A mesma coisa, aí voltando numa história, numa passagem, no começo lá da Bíblia, por exemplo, quando a gente viu aquela situação de Moisés, as serpentes no deserto que picaram os israelitas. Então, qual foi a estratégia, né? Fazer uma serpente de bronze ali, colocasse, né, pendurada ali, todos que olhassem para aquela serpente de bronze ali erguida ali, né, elas teriam vida, né? Então esse fato, quando a gente olha ali, tenta trazer para o contexto do Novo Testamento, tenta traçar um elo deste acontecimento, nós vemos uma relação com Jesus Cristo, que também foi morto ali na cruz, foi colocado, né, no madeiro, tá? E aí no sentido espiritual, todo aquele que crê, todo aquele que aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, aceitar Jesus como seu Salvador, eles têm garantia, têm ali a vida eterna, tá? Então, esse é o contexto ali, voltando aqui, né, pro objetivo de Jó. Ele procurava alguém ali que pleiteasse a sua causa, a sua causa junto a Cristo, tá? E aí, então, novamente, né, esses comentários foi para embasar essa parte aqui. Olhando para o Novo Testamento, olhando para 1 Timóteo 2,5, né, olhando ali então, apontando, vendo o livro de Jó, tentando traçar ligações com o Novo Testamento, lá em 1 Timóteo 2,5, na linguagem de hoje, né, pois fala aqui, ó, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus. Tá? Na nossa Bíblia, linguagem Almeida Revista e Corrigida, esse versículo é bastante conhecido quando usa o termo, se eu não me engano, mediador. Né? 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Né? Então esse ponto aqui que Jó, ele queria que alguém pleiteasse ali a causa dele, defendesse a causa junto dele a Deus, tá? Na figura do Novo Testamento, nós vemos então essa relação com Jesus Cristo, com 1 Timóteo, ali quando o apóstolo fala, então, que entre Deus e o homem só existe, né, entre Deus e o homem, só existe um mediador, que é Jesus Cristo.
tá? Então, não existe A, não existe B. Isso, tá? Isso não existe. Só existe Jesus Cristo, tá? No versículo 27, finalizando aí o capítulo, tá? Nós vemos o pronome mim, no sentido enfático, tá? Indicando uma forte crença e convicção, tá? Jó, então, ele ilustra ali a figura de um sofredor, tá? Que mesmo com né, a mensagem, os hinos de domingo, né, que nós tivemos lá, né, que as crianças cantaram lá, ainda trago no meu coração, né, é a questão do barquinho, né? Então você tá numa tempestade lá, no alto mar lá, as ondas lá, né? As ondas assustadoras, tá? Mas aí a fé firme, inabalável, mesmo numa situação difícil, reforçada por aquela lá. Eu sei que o meu Redentor vive. Tá difícil? Tá complicado? Tá. Mas ele então ali tinha essa esperança, essa fé, né? Às vezes, né? Vamos pensar novamente a figurinha da pilinha lá que nós começamos o nosso capítulo. Talvez às vezes esgotando a bateria, mas mesmo assim ainda inabalável, tá? Evidentemente que isso aqui vai ser algo das nossas vidas. Muitas vezes as nossas forças acabam se esvaindo, tá? Mas que o pouquinho que resta seja a carga que vai nos dar um ânimo, que vai reabastecer a nossa pilha, né? As nossas energias, né? Que nunca então a gente se torne totalmente vazio, tá? Então essa ideia aí de Jó, né? Mesmo sofredor, tá? Nos deixa essa ideia de uma fé sólida em meio a uma mega tempestade, né? Uma mega tempestade. Mas ali ele estava com a fé firme no seu Deus, né? Em Jesus Cristo. Então Jó ele termina, tá? Com um aviso para seus amigos, né? Então ele fez várias considerações, e aí ele termina com uma frase que eu posso falar assim muito profunda, dirigida a seus amigos. É como se ele falasse, né? Embora seja Bildade, Jofar, como ele fala assim, o fulano, cicano e beltrano, vocês deveriam ter medo da espada. A espada de Deus, aquela que castiga a maldade, né? Porque na visão de Jó, corretamente, ele via essa questão de maldade ali por parte dos amigos dele ali, nessas direções, como eles estavam argumentando ali, como eles tratavam a causa de Jó. Amém? Então a aula vai ser disponibilizada lá no Drive. Respondam só onde apareceu a figurinha lá do aluno presente. E tenham uma boa semana. Deus continue abençoando vocês aí durante esse resto aí estamos já indo pro final, caminhando pro finalzinho da semana, tá? E às vezes tem um contratempo ou outro aí, mas conforme for surgindo o tempo, eu sei que eu tô com umas aulas atrasadas aí, eu vou disponibilizando as aulas. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês.